Olá! Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Centro de Custo. Ela foi desenvolvida para informar para onde seu dinheiro está indo ou de onde ele está chegando. Por exemplo, todo recebimento tem uma taxa de manutenção do escritório, ou uma porcentagem para algum advogado parceiro que trabalha no caso. Precisamos então informar qual o centro de custo para cada um. Aqui nós já temos alguns pré-cadastrados, que é o centro de custo de escritório, geral, civil e trabalhista. Vamos adicionar um novo centro de custos para advogados parceiros. Esse advogado parceiro, eu posso já linkar ele com o rateio. O que seria o rateio? O rateio seria um centro de custo secundário, ou seja, todo o valor que vai para esse centro de custo tem uma porcentagem que vai para outro centro de custo secundário. Aqui eu não vou marcar nenhum, vou deixar sem rateio, vou clicar em salvar e vou mostrar para vocês um que está marcado como rateio. Aqui nós temos um centro de custo como exemplo, descrição geral, e toda vez que dentro de um recebimento ou um pagamento eu colocar o centro de custo como geral, automaticamente eu tenho um valor que vai para o centro de custo civil e trabalhista. E aqui eu já pré-defini qual a porcentagem de cada centro de custo. Ou seja, se eu fizer um recebimento de R$1.000, esse R$1.000 é o 100%. Então, desses R$1.000, 30% deles vai para a área civil e 70% para a trabalhista. O rateio serve justamente para eu pré-definir. Ele sempre vai estar pré-estabelecido essa porcentagem dentro desse centro de custo. Vamos mostrar na prática. Eu estou cadastrando um recebimento, já inseri os dados necessários para o meu recebimento e eu coloquei o valor de R$2.000. Aqui no rateio existe o centro de custo. Quando eu for inserir e eu colocar, por exemplo, geral, já irá aparecer automaticamente aquela porcentagem que eu falei da tela anterior. Centro de custo civil 30% e trabalhista 70%. Aqui, se eu não colocar nenhum valor, o sistema vai entender que é 100% desses R$2.000. Vai estar destinado ao centro de custo geral. Porém, se eu colocar, por exemplo, o centro de custo escritório. Todo escritório, por exemplo, toda conta, todo recebimento, eu já pré-estabeleci que eu vou ter 20% desse valor que vai ficar no escritório, para manutenção, para pagamento de folha de funcionário. Então, 20% de tudo que eu recebo já fica retido no escritório para contas fixas do escritório. Então, aqui, se eu tentar salvar, ele não vai me permitir. Por quê? Porque ele fala: preencha corretamente o campo percentual do rateio. Ou seja, se eu não tivesse colocado um segundo centro de custo, aqui o sistema ia entender que era 100%. Mas se eu já coloquei que 20% seria destinado ao meu escritório, então ele vai querer saber quanto que vai ficar aqui para o geral. Se eu fecho a conta com 80, então 80 mais 20, 100. Então eu vou conseguir salvar. Porém, se eu quiser colocar mais um centro de custo, nesse caso, eu tenho um advogado que trabalhou comigo e esse advogado, ele vai receber também uma porcentagem. Então, vou colocar aqui parceiros. Os parceiros, vamos supor que ele fica com 30%. Aqui o meu geral já não pode ser 80, vai ser 50. 50% desses R$2.000 será do geral, 20% desses R$2.000 será do escritório e 30% será dos parceiros. Quando eu pensar que o centro de custo trabalhista de 70%, ele não vai ser 70% dos R$2.000, ele vai ser 70% dos 50%. 50% de R$2.000 é R$1.000, então seria 70% de R$1.000. Como aqui fechou a continha de 100%, eu já posso salvar sem problema nenhum. Eu coloquei como parcelado, ele só vai me dar a opção que foi parcelado. E tá aqui minha conta normalmente. Se eu não quiser essa formulação, eu quiser, por exemplo, colocar a porcentagem do advogado principal.
Eu vou colocando todas as minhas necessidades do meu escritório do jeito que eu quero configurar o sistema. Essa configuração vai ficar a seu critério. Aqui eu estou dando alguns exemplos para a gente poder visualizar como a ferramenta funciona. Vamos inserir mais um recebimento para a gente conseguir visualizar melhor essa distribuição do rateio. Vamos supor que eu tenho um recebimento de R$ 1.000 dessa cliente por honorários advocatícios. Eu tenho aqui 4 mensalidades, eu vou receber R$ 1.000 por mês. No rateio, vamos inserir o advogado principal, o parceiro e o escritório. Então, a porcentagem do advogado principal é de 50% desse valor, os parceiros 30% e o escritório leva 20%. Esse aqui seria o nosso centro de custo inserindo manualmente. Fechou 100%, a gente clica em salvar. Se por acaso quisermos deixar mais organizado, de uma forma que não precisa a gente sempre estar inserindo esses valores, a gente pode fazer dessa forma. Aqui no previdenciário, a gente vai editar e vai colocar o rateio. E dentro desse rateio, a gente já coloca pré-definido que o advogado principal, ele vai receber 50%, o escritório vai receber 20%. Se sempre vai ter um advogado parceiro, a gente pode inseri-lo aqui. Advogado parceiro, colaboradores, pessoas que estejam trabalhando nesse caso e que vão receber uma porcentagem. Tem que fechar 100%. Então, 100% de todo previdenciário vai ser desse formato. Se a gente deixar esse formato, toda vez que a gente inserir o centro de custo previdenciário, ele vai aparecer esse rateio para a gente dentro do recebimento ou do pagamento. Se a gente não colocar o parceiro, ele vai entender que nem sempre a gente tem o parceiro. Então, vamos deixar assim, porque algumas contas pode ser que tenha parceiro para a gente poder fazer o pagamento desse rateio, às vezes não. Vamos clicar em salvar. E podemos fazer isso com as outras áreas, a área trabalhista, a área civil. Então, toda vez que a gente for inserir o centro de custo trabalhista, também, da mesma forma, vai ter o rateio já pré-cadastrado. Dessa vez, eu vou cadastrar um pagamento e mostrar para vocês como vai ficar o centro de custo. Quando eu colocar previdenciário, ele já vai me mostrar que 80% do valor que eu inseri aqui vai para o advogado principal e 20% vai para o escritório. Eu não vou precisar colocar nenhuma informação aqui, porque ele já sabe que se eu colocar R$ 10.000 aqui, vai ser 100% desse valor distribuído para esses dois centros de custo. Se por acaso, além desses, do advogado principal e do escritório, eu vou pagar uma porcentagem para um parceiro, 10%. Então, 90% de R$ 10.000 vai ser dividido entre esses dois centros de custo e 10% desse valor vai para parceiros. Tudo bem, agora que a gente já entendeu como funciona o rateio e o centro de custo, nós vamos inserir uma meta para a gente conseguir visualizar isso dentro do nosso escritório. Aqui nós já temos algumas metas estabelecidas. Eu coloquei uma meta de escritório mensal de 5.000. Seria uma manutenção do meu escritório, eu tenho que ter 5.000 de meta. E eu coloquei uma civil aqui também, de 40% na porcentagem. Vamos inserir uma meta para a gente conseguir visualizar isso bem melhor. Nós vamos em configurações. Dentro das configurações do sistema, a gente vem em metas financeiro e vai aparecer essa tela que vocês estão vendo. Vamos adicionar uma nova meta. Aqui, nós podemos colocar o valor e o tipo de recebimento. Lembrando que, se a gente colocar uma meta, essa meta foi estabelecida para os recebimentos e o centro de custo que nós cadastrarmos estiver dentro de um pagamento, esse valor desse pagamento não irá aparecer nessas metas que a gente colocar e vice-versa. Se eu colocar um pagamento e eu colocar o meu centro de custo num recebimento, ele não vai aparecer.
porque a minha meta ela é específica. A minha meta eu posso colocar com base no recebimento, ou seja, todo o recebimento que o meu escritório irá receber, eu vou contabilizar nessa meta. Se for um pagamento, da mesma forma, todo o valor que eu pagar a alguém estiver inserido na tela de pagamentos vai cair nessa meta. O saldo valor seria o saldo do meu fluxo de caixa. No final de todo pagamento e recebimento, esse valor tem que ser, por exemplo, R$ 2.000. Por mês, R$ 2.000 eu tenho que ter de lucro, é a minha meta. Seria uma meta de lucro. Ou um valor percentual. Dentro do meu saldo, o meu fluxo de caixa, entre os recebimentos e pagamentos, eu quero ter 10% de todo o meu fluxo de caixa. Essa é a minha meta. Nesse caso, vamos colocar uma meta de recebimento, uma meta de R$ 10.000 por mês. Repetição, vamos colocar 12 meses, um ano. Desde 1º de janeiro, mensal. Nós vamos inserir o nosso centro de custo. Lembrando que o nosso centro de custo, ele vai aparecer os nomes sem rateio. Por quê? O rateio seria um título do nosso centro de custo. Por exemplo, aqui não vai aparecer o geral, porque o geral, na verdade, nenhuma porcentagem vai para o geral, e sim para o civil e para o trabalhista. Então, dessa forma, aqui eu não vou poder colocar geral, eu vou colocar civil ou trabalhista. Vamos colocar uma meta de R$ 10.000 por mês para o advogado principal. Eu tenho uma meta que todo mês eu recebo R$ 10.000 de todas as minhas causas. Eu coloquei reais, então dentro da porcentagem que eu colocar nos recebimentos, vai ter o final de R$ 10.000. Lembrando, o advogado principal, ele tem uma porcentagem de 50%. Então, para eu conseguir R$ 10.000, eu tenho que ter 20.000 recebimentos com base de 50% ser destinado ao advogado principal. Se não tiver mais nenhum outro centro de custo no valor final, eu preciso de R$ 20.000 de recebimento para poder ter R$ 10.000 aqui na minha meta mensal. O título de vínculo seria o mesmo dos processos, criminal, trabalhista. Podemos colocar ou não o tipo de ação e o tipo de categoria. Podemos deixar em branco. E aqui eu gerei essa minha meta para recebimento de R$ 10.000 mensais para o centro de custo de advogado principal. Então, dessa forma, eu vou para o meu painel inicial e desço até as minhas metas. Veja que já apareceu aqui advogado principal R$ 10.000. Vamos dar baixa num recebimento para aparecer veja que quando eu dei baixa nos R$ 1.000 de recebimento desses honorários advocatícios, apareceu R$ 500 aqui na minha meta do financeiro. A minha meta de escritório também aumentou e dessa forma, todas as vezes que eu der baixa em um recebimento, minhas metas do financeiro vão ser alteradas até a minha meta final de R$ 10.000 mensais. Lembrando que esse é só um exemplo, podemos estar utilizando e adequando essa ferramenta às necessidades do seu escritório. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do ícone do WhatsApp que está dentro do seu Advo. Até mais!